E a graça e a paz do nosso Deus triuno, meus amados irmãos e irmãs, acompanhem-nos nesse momento de meditação. Você meditou no que você leu ou o que você cantou? A importância de ter Jesus como uma prioridade na sua vida tem implicações. Sou por ti acompanhado, na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado, para deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Essa proclamação, especialmente essa parte final, né? Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui. Está preparado? Está preparada? Não, peraí. Eu tenho que formar o meu filho que ele agora está se preparando para ir para a faculdade. Ou não, peraí, calma, senhor. Ele precisa iniciar a escola e como vai ser ele estudar sem a minha presença? Ou o marido? Não, senhor, calma. A minha esposa é profundamente dependente de mim. Né? E nós temos ainda crianças e eu preciso, né, dar um tempo para estar com ela. Ou a criança. Mas por que eu? Ainda nem completei 10 anos. São palavras, frases, histórias que nos chocam, mas faz parte da nossa realidade. Abramos ou não o jornal, são histórias semelhantes a essas de pessoas que vivem essa realidade. Nós também. Há duas maneiras de lidar com isso: com a ansiedade ou com a alienação. Não, a morte é só para o meu vizinho, para a minha vizinha, para a pessoa que está longe de mim. Do jornal. Comigo não. Mas nós precisamos lidar com essa realidade. Não estarmos alheios. Porque isso significa exatamente o que o inimigo, o adversário, ele espera. Ignora, isso mesmo. Não, você é especial. Você não pegou a senha, como diz o Cláudio Duarte. Você não tem senha. Não se esquenta com isso, afinal de contas, isso é uma preocupação só para os que vão para a igreja. Por isso você tem que deixar para ir para a igreja quando você for idoso. Você é jovem ainda, não é? Mas nós precisamos nos preocupar com isso hoje. A mensagem do reino de Deus, ela é urgente. Tanto para você, quanto para aqueles que a partir de você conhecem e podem confessar esse Senhor Jesus como uma prioridade na sua vida. Afinal de contas, Ele fez de nós a sua prioridade. E é o que eu quero trabalhar com vocês, meus irmãos, chamá-los a meditarmos nesse dia. Texto da mensagem, como temos aqui em nosso painel: nada mais importante que Jesus. Vamos ler juntos o versículo que eu guardo com vocês, quero que vocês levem para casa também. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem é do interior, talvez entenda um pouco mais, mas não precisa ser muito assim, né? O que isso quer dizer? Significa isso, vou pegar quem aqui é bem urbano? Sou da cidade. Só conheço cidade. Nada. Arado, nunca ouvi essa palavra. Alguém? Palavra nova para alguém? Arado. O que é arado? Só os mais novos, né? Arado é aquela, especialmente aqui, aquela ferramenta, né, que você coloca para revolver a terra. Geralmente puxada, antigamente, né? Está mais na nossa mente do que de fato na realidade. Puxada por animais, né? Boi, junta de bois, tá? Ou cavalos, tá? Em que você põe aquela junta de animais à frente e fica atrás, controlando a força para que esse arado
entre na terra e vá revolvendo a terra para facilitar o plantio. O capialzinho lá na frente. Um dia fui eu numa situação dessa, totalmente despreparado. Eu tenho no meu calcanhar. Porque eu não sei se eu fui olhar para trás, mas eu não pisei junto com o boi. E o arado veio mais rápido do que eu. Né? São coisas, cicatrizes, memórias. Né? Coisas que fazem a gente andar rápido, não pisa. Por isso eu não gosto de andar muito devagar. Né? Era a desculpa que eu precisava. Mas o que o texto quer dizer para nós é que quando você começar a fazer uma coisa, um chamado, uma tarefa, não pare para pensar, refletir no que você deixou de fazer. As outras coisas que você deixou de fazer. Há muito tempo atrás, uma irmã nossa falou sobre o custo da escolha. Cada escolha que você faz, ela implica uma série de renúncias. Certo? Eu escolhi ser solteiro. Por quê? Não, é muito custoso ter filhos. Tudo bem, é uma escolha. É muito comum nos nossos dias. Eu escolho ser pai e mãe de pets. Né? Por quê? Porque é menos custoso. Ok. Quando você ficar idoso, aquele pet não poderá levar o seu caixão. É o custo de uma renúncia. Tá? Bom, eu vou escolher casar. Ok. Saiba que você tem que lidar com a sua esposa, com seu esposo em dias bons e dias maus. Com bom humor e com mau humor. Mas eu não sabia que você era assim. Estava nas letras miúdas. Não é assim? Ora, você cansou de viver sozinho, agora você escolheu viver na companhia de alguém que tem os mesmos defeitos que você. Fica irritado, né? Fica doente, é agitado. É isso. Cada escolha é um filho, exato. Não, mas tem gente que fala assim, eu vou casar, quero a minha companheira, mas filho não, porque filho vai me furtar, a minha esposa vai me trocar pela minha criança. Olha que egoísta. Não. Tá? Mas cada escolha, ela implica em uma série de renúncias. E aqui nós estamos falando hoje sobre uma escolha em especial. Quando nós optamos e acolhemos ao chamado de Cristo, Ele nos chamou para sermos dele. E para acolhermos e ouvirmos a sua voz, o seu chamado. Isso implica, sim, também em uma série de renúncias. Mas olha que o diz a palavra do Senhor, e não é qualquer um que está falando isso, é o próprio Jesus. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu não sei se é vocês, mas quando eu li isso, me veio na preparação uma história bíblica. Vocês lembram de alguém que foi chamado para olhar para frente e não olhar para trás e acabou tirando uma estátua de sal? A história da mulher de Ló. Estavam na cidade de Sodoma e ali, em meio à perversão daquela cidade, o Senhor interveio. Veio ao resgate dos seus e mandou: olha, vocês estarão protegidos, nada de mal acontecerá com vocês. Sigam em frente nessa direção. Não olhem para trás. Mas algo continuou incomodando o coração daquela senhora. Não sei, o texto não diz se eram as joias, se era uma família, se era os mantimentos. Não, será que nós trouxemos comida suficiente? Estamos saindo, e amanhã, quando essas crianças estiverem com fome, ninguém dá conta. Ficam irritadiças? Não sei. Uma série de vieses, de possibilidades. O fato é que, em meio ao chamado, ela olhou para trás. E, por consequência, tornou-se uma bela estátua de sal. Nós recebemos o chamado do Senhor, meus irmãos, e precisamos levar esse chamado a sério. O texto de hoje no Evangelho, em especial, eu quero destacar alguns pontos com vocês. No primeiro bloco
os versículos 51 até os 56, Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Ele sabe que agora é a parte final do seu ministério, que ele será morto. Nessa caminhada da região norte da Palestina em direção a Jerusalém, ele passa pela cidade de Samaria. E ao entrar na cidade, as pessoas percebem que ele não tem a intenção, naquele momento, de permanecer mais dias. Então, se nós não somos a sua prioridade, também não vamos lhe dar guarida. Não fica aqui, segue a tua viagem. Vocês lembram aqui, ouviram, qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, quer que oremos para que venha raios dos céus e acabe com essa gente? Que absurdo, Jesus! O Senhor vem no meio da cidade deles e eles te desprezam? Esse povo que se revolta quando a gente não reconhece a tua presença, a tua majestade. Esse povo esse povo tem que ser um raio imediatamente. Você sentaria com os discípulos ou com Jesus? Porque interessante. Parece que muitas vezes a nossa tendência é nos colocar no lugar de juízes. E se os outros não enxergam e não valorizam o Evangelho como nós, então, Senhor, né? Cuidado, esse texto é para você e para mim. Aprendamos não agir conforme a vontade do coração, mas segundo a orientação do Espírito. Olha o que Jesus faz. A repreensão não vem para o povo estranho que o rejeita, mas para os discípulos que esquecem da misericórdia do Senhor. Há tempo para todas as coisas. O importante é que o reino seja levado à frente, pregado. Que o Evangelho continue a ser anunciado. Pode parecer que a pessoa para quem você hoje testemunha do Evangelho não mudou da maneira como você quer. Não tem problema. Não cabe a você converter. Cabe a você semear. Lembra que nós falamos na semana passada? Vamos tentar lembrar. Aquilo que o pastor traz como pregação, mensagem, cumpre o seu efeito na sua vida, mas na vontade do Senhor, com aqueles com quem você testemunha. Onde você se faz presente, atendendo ao chamado do Senhor, da segunda até o sábado, quando você volta, se prepara para vir no culto novamente. As pessoas com quem você convive. É lá que esse Evangelho toma proporção maiores, se multiplica. De um pastor, agora para quase 60 testemunhas. Assim nós vemos Jesus agindo com misericórdia com o mundo que, apesar da sua arrogância, apesar da sua incredulidade, continua sendo mundo. Não é inimigo do Senhor, mas é alvo da sua misericórdia e do seu Evangelho. Na sequência, nós vemos aqui, conforme Lucas, 3 encontros de Jesus. Encontro com 3 pessoas. Encontramos Jesus nesse caminho, falando, dialogando com 3 pessoas diferentes. Podemos considerá-las como estereótipos. E é isso que eu me proponho. O primeiro, ele diz, no versículo 57 e 58, meus irmãos. Diz assim: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus responde: as raposas têm suas covas e os pássaros o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Que tipo ou que perfil de pessoa se assemelha a esse primeiro, com quem Jesus se encontra? Provavelmente com aquele tipo mais impulsivo, romântico. Ser pastor ou ser cristão, nossa, que coisa maravilhosa. Ontem, ainda indo com o William para Juiz de Fora, nós estávamos conversando, eu gosto, testando meu sermão. Ele dizia: pastor, tem pastores que às vezes me incomodam. Por quê? E usam uns relógios, parece mais um escudo do Capitão América, aquelas coisas assim enormes, custam
cifras e cifras. Um carro top, totalmente blindado, uma coisa muito cara. E aí pergunta, será que isso é ser, de fato, um chamado para o compromisso como ministério? Eu falei, não sei. Por que isso te incomoda? Quando se fala de repartir, de repente é algum que acumula tudo para si mesmo. Enfim, que má exemplo está trazendo? Muitas vezes o Evangelho é um Evangelho da ostentação. De que a verdadeira prosperidade, de que a verdadeira paz, né, de encontro, de satisfação do Senhor, se resume a essas coisas materiais que enchem os olhos e que fazem, né, uma grande multidão de seguidores. E que de fato a gente precisa ser honesto, há muitos que acabam se encantando pelos relógios, pela divulgação, pelas imagens e a ostentação, e vêm para a igreja, e se não dá certo para elas, eles botam a culpa em quem? Não foi no coração ambicioso, não foi no mau exemplo do líder, mas costumam jogar a culpa no Senhor. Por que não deu certo para mim? É uma preocupação. Aqueles que vêm para o ministério, vou provocar aqui também aqueles que querem ir para o seminário, porque pensam, não, o pastor trabalha só no domingo. Não é? O pastor trabalha só no domingo, que maravilha, ainda tem a segunda ainda de folga. Tá? E pensam na sua inocência, né, que para ser pastor, por que tem que estudar 6 anos? E é uma surpresa. A gente continua estudando o resto da vida. Cada semana, para cada geração, para cada nova pessoa, é estudar de novo a palavra, traduzir o texto para aplicar na vida daquela pessoa. Então, não para de estudar. Mas muitos acabam vindo para o Evangelho ou para a igreja nesse impulso romântico. Nossa, maravilhoso! O lugar dos louros, das palmas, do reconhecimento. E a resposta de Jesus? O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Ele frustra. Ele derruba. Ele quebra expectativas. Porque de fato, com relação a ser um seguidor do Senhor, ele diz, quem não estiver disposto a morrer como eu vou morrer, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. O Evangelho, sim, ser um cristão, ouvir o chamado do Senhor, implica em suportar a cruz. Suportar a cruz pode ser você lidar com o suficiente ou manter-se íntegro, ainda que você tenha que administrar grandes quantias e recursos. É tentação. O segundo encontro que nós vemos é alguém que chega para Jesus, versículos 59 e 60, e diz, Senhor, Jesus chega para ele e diz, venha comigo, mas ele responde, Senhor, primeiro deixe eu voltar e sepultar o meu pai. Será que ele está pronto? Quando Jesus responde, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Ora, nós vemos aquelas pessoas aqui, nesse exemplo, aquelas pessoas que estão apegadas às obrigações, estão apegadas a justificativas do mundo e querem colocar a prioridade do reino para depois. Alguns perguntam, e eu fui pesquisar algumas considerações. O que significa isso? Por que Jesus fala isso? Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Será que Jesus está sendo insensível com o luto? Será que ele está sendo insensível com o cuidado e a responsabilidade dos filhos com os seus pais? Não. Pelo menos 3 observações diferentes. Jesus estaria falando aqui conforme Lutero, para que nós entendamos as prioridades, o que é do reino de Deus e o que são as obrigações mais comuns. A urgência é para o reino de Deus. Vai e prega.
O cuidado com aqueles que morrem fica com os seus. Outra maneira de entender é que Jesus está olhando para o coração daquele homem. E que entende que a sua justificativa não era simplesmente de meu pai acabou de morrer, eu preciso cumprir o luto. Mas que ele estaria dizendo, espera meus pais ficarem idosos, eu cumpri o tempo com eles, quando eles sepultarem, então daí eu vou seguir o teu reino. A resposta que nós vemos de maneira geral nesse texto é nós atentarmos para a urgência do reino, que ultrapassa as nossas tarefas do dia a dia. E o último ele traz nos versículos 61 e 62, Senhor, eu quero me despedir dos meus familiares. E aí nós vemos a palavra que é o texto dessa nossa meditação. Quem olha para trás não está pronto para o reino de Deus. Estimados irmãos e irmãs, o chamado do Evangelho para estabelecer Jesus como prioridade em nossa vida é para que nós confiemos no que Ele afirma, que Ele não nos deixa desamparados, não nos deixa faltar com as tarefas e responsabilidades do dia a dia, mas que, se nós não estabelecermos essas prioridades, quando as outras coisas que são secundárias nos faltarem, a quem vamos recorrer? Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, a sua palavra afirma, todas as outras coisas que são reconhecidas pelo Senhor como necessárias para a nossa existência, são acrescentadas ao seu devido tempo. Portanto, o Evangelho hoje nos chama para olharmos a prioridade do nosso coração. O que colocamos em primeiro lugar? São as correrias do dia a dia? São os nossos desejos de conquistas, ambições? A expectativa de, olha, eu preciso me destacar. Eu preciso que alguém olhe, enxergue e venha ao meu encontro por aquilo que eu faço. Tem que ser relevante. O Senhor não nos impede dessas coisas, mas Ele não quer que nós coloquemos isso em prioridade. Se o Senhor é o Senhor na sua vida e te dá corpo, alma, olhos, ouvidos, todos os membros, razão, todos os sentidos, te dá também pelo Espírito Santo sabedoria para discernir e buscar fazer com excelência o que você faz. Os louros, o reconhecimento, isso virá. Certamente vem. Temos visto muitos casos, muitas pessoas que começam fazendo coisas simples, aparentemente simples, mas que se destacam e são reconhecidos pelo que fazem. Uma igreja como nossa não tem grandes muros, não é suntuosa. O pastor não é o mais belo de todos. A fala não é daquela imponente. Prega simples. No entanto, estou tranquilo, porque eu sei o que a palavra é capaz de fazer. Ela sustenta e ela incomoda vocês para virem de novo e de novo. E ela os prepara para serem bons cidadãos nas suas vocações, como pessoas, assim como eu, chamadas e sustentadas pelo Senhor. Confiem nele. Não é uma notícia de momento. É uma história que Ele não deixa voltar vazio os que o colocam como prioridade no seu coração. E assim seja. Tomando o arado, olhemos para frente, pois é o Senhor que nos guia. Amém.